não dizem nada, são números não reclamam. Inclusive o governo dirá, suas excelências, os governantes dirão, não, mas tem que descontar aí aquilo que é dívida dos Estados-membros. Você está para as negociações e renegociações dos Estados-membros, são créditos junto ao Banco Central, depósitos em bancos, enfim. Descontados todos esses valores, as duas cifras que já eram grandes caem um pouco. Dos 635, chega-se a 432 bilhões de reais em 2000 e chega-se em 2001 a 554 bilhões de reais. Ainda o governo argumentará. Mas, veja bem, houve uma inflação. Perfeito. Calculemos a inflação. Calculada a inflação de 10% ao ano, inflação que eles dizem, 432 com 10% dá mais 43, dá 475. E aí que está o ponto crucial. De 475 bilhões, salta-se para 554. Então, corrigida a inflação, a dívida está aumentando. 16%. O que isso implica para o país? Isso implica um dispêndio anual, exercício de 2001, 120 bilhões de reais. 120 bilhões dão 10 bilhões mês. Uma coisa astronômica. Não há dinheiro para saúde, não há para educação, tudo mais que é discutido no seu programa, em qualquer lugar, perdoe-me, é conversa fiada. Vou aumentar salário, vou melhorar, isso tudo é conversa fiada, não há dinheiro. A verdade é que não há mesmo. E um ponto também que é vital nesse aspecto a se considerar, é que isso só tende a piorar. Então, a minha síntese é essa. Esse é, a meu ver, o ponto central. Um governo, seja qual for, que assuma o comando do país, tem que dizer assim, como eu vou fazer para deter esse processo? Qual o caminho? Isso será objeto de nossa conversa, eu espero. Qual o projeto? O que se vai fazer para que o país possa emergir desse lodaçal de ignomínia, de vergonha que ele está mergulhado? O que se vai fazer? O que se faz? Que já está com mais de 3 minutos, só para ver, falar do seu poder de síntese. Exato. O que é preciso fazer, então? Aí é preciso ter coragem. Porque a minha palavra, que está em tudo que eu escrevo, em todos os lugares, estive já ali numa TV em Santos, e pipocaram telefonemas, 160 e tantos, diz o diretor lá da TV, que foi recorde. Eu só vejo uma saída. Não é brigar, não é mício, é sentar-se à mesa de negociações como gente grande, não como criança e nem de joelhos, e dizer, não dá mais. Não dá mais. E não se venha falar em calote. Não, peraí. Antes que se fale em calote... Eu não falei em calote. Antes que fale, antes, permita-me, que a conversa é essa, não é calote. Se um ladrão entrar na minha casa e tirar todos os meus bens, e tirar tudo e levar dinheiro, e depois quiser me emprestar, ele levou tudo que era meu. O que esses senhores fizeram foi se apropriar de maneira indébita de tudo que aqui estava, que era riqueza nossa. Isso é que ocorreu. E eu tenho uma análise longa. Tudo que ocorreu foi como se aves de rapina tivessem tomado o nosso patrimônio, e há N exemplos disso. Então, é impossível continuar. Como continuar se o orçamento agora de 2001 foi em torno de 200 bilhões? E nós pagamos 120. Aí veio o governo de novo com um boletim extremamente distorcido. Não, mas vamos ficar aqui na mesa. Pronto. Estamos na mesa de negociação. Mesa de negociação. Você chega na mesa de negociação, vamos o quê? Vamos negociar. Isso. Aí você diz assim, não vamos mais pagar. Não, vamos pagar de maneira securitizada. Nós não temos agora para pagar. Estão matando o nosso povo de fome. Securitizada. 30 anos no mínimo. E não pagamos juros mais. E fazemos uma auditoria da dívida. Fazemos uma auditoria. O outro lado fala assim... Não, vamos ter que pagar. E aí? E eu digo não. Aí o outro fala, não. E eu digo não. Bem forte. Não há mais. Eu não posso matar o povo brasileiro de fome. Não dá mais. E as represálias que poderão ocorrer com isso? N represálias em seu conjunto serão menores do que a situação de indigência, de miséria, de tristeza que qualquer pessoa digna sente quando anda nas ruas do Brasil. O Brasil é hoje um Haiti descomunal. Mata-se uma pessoa por hora, às vezes, Rio de Janeiro e São Paulo, nas grandes metrópoles. Isso é... Crianças pedindo esmolas estão às pecas, e nós já discutimos sobre isso no seu programa, e sei que eu já assisti a programas seus em teatro. Já vi você, muito tempo atrás, antes de eu ser político, claro que você não se lembra, eu era desconhecido, e vi a sua angústia quando você falava contra o governo, da época era o governo militar. Eu me recordo disso. Você dizia, mas com tanta miséria. E eu pergunto, e a miséria diminuiu? Olha o desemprego em São Paulo. Dados... 19,9%, 20%, quer dizer, da população economicamente... Mas isso ninguém nega, ninguém nega. Você está falando... Falta coragem para enfrentar o problema. Eu disse, o cerne é esse, o fulcro da questão é esse. Ou se enfrenta o problema, ou esse problema é apresentado de frente, ou não há solução. Seremos a Argentina, não tenha dúvida.
Bom, você tem aqui, eu pedi que todos os candidatos me mandassem um programa de governo, né? Eu estou notando nos programas de governo, quer dizer, aqui você acabou de dar uma solução, que é o seguinte: devo, não nego, pago quando puder. 30 anos, securitização é o nome 60, seja lá o que for. É isso. Depende do outro lado, tem que combinar com o outro lado. Isso. O outro lado aceitar. Mas o outro lado tem interesse também. Agora, não, tudo bem. Aí, educação, eu achei um pouco reduzido o seu programa. Não, veja o título, Jô, por favor. Aqui. Uma visão de síntese. De síntese. Tá. Eu o fiz em 98. Não houve interesse nenhum de nenhum órgão. Aliás, eu não sei, mas nenhum programa me chamou em 98. Não houve nem debate. Então, em 2012, eu disse: não adianta, eu vou dizer as mesmas coisas, escrever para os meus colegas. Então você fez um resumo. Aliás, síntese. Quando eu mandei buscar, você ainda estava terminando de bater. Exato. E agradecimento aqui ao seu motorista, que foi excelente. O meu motorista? O motorista da produção. Da produção. Excelente. Esperou 40 aliás, está aqui na plateia. Você esperou lá? Obrigado. Tudo bem. Esperou 40. Enéas, você é rotulado, não vou nem falar acusado, mas é rotulado de ser um homem de extrema-direita, de ser fascista, de ter ideias extremamente autoritárias. Como é que você vê isso? E, só para complementar a pergunta, como é que você vê esse fenômeno Le Pen em Paris? Posso tomar um pouco? Na França? Posso tomar? Claro. Não, o programa é seu. Mas a água é sua. O programa é nosso. Você tanto sentado aqui é nosso. Mas existe Quer outra coisa? Quer um uísque? Não. Nada? Não. Cachaça, produto nacional. Você quer oferecer café, então? Café quente. Com açúcar ou sem açúcar? Com açúcar, só uma café quente, com açúcar. Quente! Bem, primeiro vamos logo examinar o senhor Luciano Le Pen. É notoriamente conhecido, homem de extrema-direita, xenófobo, um homem racista e, não preciso dizer de público, você me conhece, eu não sou nada disso. Sou radicalmente contra a pena de morte. Radicalmente contra qualquer forma de discriminação. Qualquer forma. Mas é a favor da bomba atômica. Devagar, eu fui a favor de o Brasil ter o controle e argumentei na época, nos meus minguados segundos, que se o Japão tivesse aquilo em 45, os Estados Unidos não tinham destruído Hiroshima. Eu estive lá. Não na época, era uma criança. Eu digo, muito depois. E vi o Holocausto. Na época, se você estivesse lá, não estaria aqui. Não estaria aqui, é verdade. E aí? Mas então, a Constituição não é belicismo querer. Porque então, todos os países que têm... todos os países que detêm o poder nuclear, e é engraçado, o clube atômico, eles não querem que ninguém tenha, mas eles têm a vontade. Eles não querem que mais ninguém tenha. Tem. A Índia, por exemplo, tem. Disse, vou ter e tem. E eles não mexem com a Índia. A China tem. E ninguém mexe com a China. Então a bomba foi a pena. Claro que o assunto foi distorcido. Eu passei tudo que penso, tudo que estudei durante a minha vida, física, ciências exatas, matemática, filosofia, nada disso tinha valor. Todo o projeto de educação falava em bomba. Eu fiquei sinônimo de bomba. Onde eu passava, gritava bomba. Eu ia dizer o quê? Não tinha como. Parece que eu só sei fazer, não mais nada. Mas, Enéas, voltando então ao negócio da acusação de fascismo Le Pen. Esqueçamos isso primeiro. Tem nada em comum com o senhor Le Pen. Não o conheço, nunca ouvi. Nunca nem ouvi pronunciar, porque não tem nenhum interesse no que ele diz. Nada, nenhum. Definida a posição. No que concerne autoritário, confunde-se muito uma pessoa que tem convicções precisas, que fala com segurança, com firmeza, que acredita no que diz, que tem entusiasmo. Confunde-se muito com autoritarismo. Será que, para ser democrata, tem que falar sempre mansinho, devagarinho, dando a impressão que não tem convicção sobre coisa alguma? Eu tenho convicções. Eu sei que o meu, o seu, o nosso país está afundando. Eu estou vendo. A não ser que eu tivesse hemianopsia lateral homônima. Quer dizer, que eu visse com um lado tivesse do olho. O quê? Não. Hemianopsia lateral homônima. É cegueira, um lado, né? Um lado de fora do olho e um lado de dentro do outro. O lado nasal, né? Um lado de fora e um lado de dentro. Vê mal, quase sempre. Sim. Mas eu não tenho isso, eu vejo bem. Com os óculos, claro. Com os óculos, evidente. Sim. Sem os óculos já pinta logo. Tenho miopia. Hemianopsia total. Não. Miopia. Não tem hemianopsia, não. Então tá bom. Então, quer dizer, quem está olhando para o país percebe o que está ocorrendo. E eu lhe digo assim, eu tenho apenas convicção. E essa convicção, veja, ela se alicerça em dados. Os dados que eu lhe passei são dados do Tesouro Nacional, são irrecorríveis. Tudo bem, mas ao mesmo tempo que você diz isso, que você diz, não sou autoritário e tal, você quer ser, você acha que a coisa só funciona de cima para baixo, você sendo presidente. Não foi de cima para baixo, está mais poder. Veja a sua excelência, presidente. Tudo bem, só para complementar.
E, ao mesmo tempo, o Prona, você diz, eu não faço alianças. Né? Eu não faço, nunca fiz. O partido já fez por aí. Outra, sim, tudo bem, mas você não faz... Na minha eleição, não. Bom. Porque eu teria que abrir mão dessas convicções. Repare o que está acontecendo com o líder das pesquisas, procura apoio daqui, ali, dali. Quer dizer, vamos fazer da aliança, daqui a pouco, uma ou outra aliança espúria e desaparece o núcleo central. Mas como é que você vai governar sem fazer alianças? E quem é que se aliaria ao Prona? Opa. Porque você, num regime democrático, você tem que fazer, todos os seus projetos têm que ser aprovados pelo Congresso. Sem fazer alianças, isso não fica muito difícil? Nós já discutimos também isso muitas vezes. Eu e você, nos programas, desde 89. Quando o presidente Collor assumiu, foi logo após o nosso programa aqui, quer dizer, que eu estive com você, quando ele assumiu, veja bem, ele era o partido da equação pequeno, e ele, com a força que tinha trazido das urnas, ele conseguiu ir mostrando as teses dele. Claro, terminou muito mal, né? Mas não é problemas aí próprios das diretrizes que ele traçou. Mas eu quero crer que todos queremos um Brasil melhor. Se todos queremos, e a pessoa que lhe fala que chega ao poder, ou qualquer outro, estiver realmente com um projeto desse gênero, eu repito, eu não vejo outra saída, porque precisa ter coragem para fazer isso. É preciso ter coragem. Veja na Argentina, eu repito, houve um que quis fazer, o senhor Saá. O senhor, meu amigo Jô Soares, sabe que ele renunciou. Conta-se a boca pequena que apagaram a luz da Casa Rosada e que ele foi ameaçado. Renuncia. E aí ele renunciou. Não, apagaram porque ele não tinha pago a conta, parece. Será? A Casa Rosada? Olha só, nós vamos fazer um pequeno intervalo. Perfeito. E vamos continuar aqui com o candidato Enéas Ferreira Carneiro. Vilém, por favor.